Eu tenho uma grande alegria em receber Catiane Melo, gestora administrativa e pedagógica do Colégio Interativo de Caruaru. Que alegria recebê-la aqui em nosso programa, Catiane. A alegria é nossa. É realmente um grande prazer para nós da família Interativa estarmos aqui participando hoje com você desse momento. A alegria é toda nossa, Catiane. Falar sobre o processo de educação e educação do universo particular é sempre provocante. Como você analisa esse universo da educação, da rede de ensino particular, já que a marca que vocês defendem é uma das mais representativas do interior do estado? Como você analisa esse período aqui, esse espaço que vocês ocupam no interior do estado? Paulo, na verdade, a educação é sempre um grande desafio. A gente tem que lidar com uma sociedade que está mudando, que tem os princípios mudando, e aí a gente tem que acompanhar isso também. Então, tanto escola particular como a instituição escola em si tem que seguir os valores da sociedade. Então, a gente tem que se adequar às questões de tecnologia, às questões de formar um cidadão para essa sociedade. Então, é realmente um grande desafio para a gente estar inserido nesse papel tão importante que é a educação. Falar de desafio, como é para vocês, por exemplo, lidar de forma pedagógica e institucional com um momento da educação do país, do planeta, em que em determinados lugares e cidades, ou a própria sociedade ainda encara a responsabilidade da educação com formação mais para as entidades escolares do que a participação da família de forma direta? Realmente a gente enfrenta alguns problemas nesse sentido, porque volta-se a responsabilidade para que quem tem que educar é a escola, a sociedade não precisa educar, o pai não precisa educar porque ele está custeando os estudos lá daquela criança, daquele adolescente. Então essa responsabilidade passa para nós, enquanto instituição escolar. Quando, na verdade, em todos os lugares que a gente passa, exige educação, quando a gente joga o lixo no chão ou não joga o lixo no chão. Então, assim, a sociedade em si, ela tem que ter esse olhar para educar. Não só a escola, não só o pai, tem que ser um olhar de todos com essa visão de educar realmente. Como é fazer crescer o processo da educação, com investimento, com estrutura, quando este mesmo universo exige cada vez mais qualidade, mais investimento? Como é isso para vocês? Realmente a gente tem que estar sempre inovando, sempre procurando, estudando. Nós lá na nossa instituição estamos sempre em formação continuada, procurando novos recursos, novas formas para que atinja o nosso público e torne interessante para os nossos alunos aquela aprendizagem que há anos atrás era lá naquele quadrinho de giz, e hoje em dia a gente já não pode usar mais esses recursos dessa forma. Então a gente tem que estar sempre inovando, sempre procurando realmente recursos novos para que tornem atrativo para as nossas crianças e nossos adolescentes. O que seria hoje mais exigido, por exemplo? É óbvio que há um contexto sobre todas essas circunstâncias, mas existe um item, nós poderíamos identificar um item dentro do processo educacional, principalmente da rede particular, que seria mais exigido hoje, ou não existe isso? Olha, hoje em dia, quando a gente recebe, por exemplo, visita de pais na escola, eles estão sempre questionando se a gente trabalha com as tecnologias. Como eu havia falado, já que o mundo hoje é altamente tecnológico, a gente precisa preparar esse aluno para lidar com essas tecnologias. Não só aprender a usar a tecnologia, mas aprender a usar a tecnologia de forma crítica. Que ele saiba que na internet, por exemplo, a gente encontra vários tipos de recursos, mas a gente tem que filtrar, que nem tudo que a gente encontra é positivo, nem tudo que a gente encontra é confiável. Então, normalmente, uma das requisições maiores dos pais quando chegam para nos visitar é se a escola investe em recursos tecnológicos. Falar em estrutura na educação, pessoal, qualidade, é uma disputa constante consigo mesmo. Como é fazer esse trabalho no Agreste de Pernambuco e levar para a capital do estado, como a sua entidade levou mais uma unidade para a capital do estado? Paulo, são trabalhos diferentes. Lá realmente a gente tem algumas demandas diferentes daqui de Caruaru. Por exemplo, aqui a gente enfrenta mais esse problema dos pais não estarem tão participativos dentro da instituição escola.
Lá em Recife a gente já tem outra realidade, os pais são mais presentes, mais participativos e também em alguns aspectos mais exigentes. Então são universos diferentes, com características completamente diferentes, embora a linha de trabalho seja a mesma. A gente encontra diferenças imensas na hora do trabalho e no dia a dia realmente. O que pensar, já que nós estamos começando, Catiane Mello, um novo ciclo, mais 12 meses. O que pensar, o que planejar? Renovar a exigência e ir a mais além? Sim, sem dúvida, sempre ir além. E sempre tentar ter esse olhar da educação voltado para formar o cidadão. Então a gente não está querendo educar para que a criança aprenda o beabá. A gente está querendo educar para que essa criança seja crítica, seja reflexiva, essa criança, esse adolescente, esse futuro cidadão, para que ele tenha condições de lidar com as vivências do dia a dia, de enfrentar os desafios e não só de se apoiar em uma outra pessoa. Essa não é a nossa visão de trabalho na educação. Realmente a nossa intenção é investir em um cidadão crítico e atuante na sociedade. Como gestora, administradora no universo também da pedagogia, da entidade, você está satisfeita e feliz com o que escolheu? Ah, bastante. Eu me identifico muito com a minha profissão, sou apaixonada pelo que eu faço e não mudaria de área de forma alguma. Catiane, foi uma grande alegria recebê-la em nosso programa Destaque, uma grande satisfação e com certeza você em breve voltará para falarmos mais sobre esse universo tão interessante que é a educação. Satisfação mais uma vez. Obrigada também, obrigada a todos.